Boa noite a todos, meu nome é Altieres, eu sou professor de artes, essa é a minha identificação. Nesta aula iremos abordar o teatro. Vamos começar com a história do teatro. A história do teatro teve início na Grécia Antiga, em torno do século VI a.C. Nesta época, era realizada rituais em louvor ao deus Dionísio, uma divindade relacionada à fertilidade, ao vinho e à diversão. Assim, o teatro surge nesse contexto em consequência destas festas. O teatro na pré-história. A arte da representação ou teatro é algo tão antigo quanto a própria humanidade. Os homens pré-históricos já praticavam as representações cênicas como função mágica e narrativa. Apesar de ser um consenso que o teatro ocidental teve origem na Grécia Antiga, é importante frisar que essa manifestação já era presente na humanidade desde os tempos remotos, mesmo que de forma rudimentar. Bom, na pré-história, eles utilizavam-se de elementos musicais, corporais e pintura. Na pré-história, os seres humanos possuíam maneiras distintas de comunicação e a imitação para essa representação era uma delas. Muito provavelmente os homens das cavernas desenvolveram gestos que se assemelhavam aos animais. Além disso, ensinavam caçadas para contar a seus pares como situações que ocorreram, assim como a dança, a música, o desenho, a linguagem teatral, também teve sua importância na época da pré-história. Vamos passar mais um slide. Bom, no teatro existe 4 elementos para que ele aconteça. Então vamos começar a falar sobre os 4 elementos. Primeiro, o personagem. O segundo, a ação. O terceiro, o espaço cênico. E o quarto, espectador. Agora vamos lá. O que vem a ser o personagem? Personagem é uma pessoa que finge ser algo ou alguém. A ação. Ação é uma história ou uma ação para ser representada. Espaço cênico. O espaço cênico, um determinado lugar ocupado durante a ação. O espectador, alguém que veja ou assista essa representação. Então, dentro do teatro, temos 4 tópicos para que ele aconteça. Então, quais são? Personagem, ação, espaço cênico, espectador. Vamos falar agora um pouquinho do teatro na Grécia Antiga. O teatro teve origem na Grécia, em meio a muita festa, dança e música. Os gregos acreditavam e louvavam muitos deuses. Foi em meio a esse misto de religiosidade e festa que surgiram as primeiras encenações teatrais. As celebrações ao deus Dionísio duravam vários dias e ocorriam na época da colheita, como forma de agradecimento pelo alimento e pelo vinho. A participação dos cidadãos era intensa e havia uma espécie de procissão, que levava o nome de tirambo. Depois surgiu o coro, um conjunto de pessoas que cantavam e dançavam homenageando Dionísio, até que aparece o primeiro ator de teatro. O primeiro ator
que se tem conhecimento de teatro chamava-se Tespes. Possuía um talento de imitar os outros. Tespes é uma figura de grande importância para o surgimento do teatro ocidental. Segundo consta, esse homem participava de um desses rituais quando em dado momento resolveu vestir uma máscara e dizer que ele era o próprio deus Dionísio, iniciando assim um diálogo com o coro. A ousadia de tal atitude fez com que Tespes fosse reconhecido como o criador e primeiro ator e produtor teatral que se tem conhecimento. Mais tarde, essa linguagem artística foi evoluindo e influenciou fortemente o teatro romano e outras culturas. Então, mais uma vez focando, o primeiro ator que se tem conhecimento chama-se Tespes. Gêneros teatrais. Comédia é um gênero teatral. Comédia é uma peça divertida que critica através de caricaturas os defeitos das pessoas. Tragédia. Tragédia é um gênero teatral cujos episódios violentos e sangrentos suscitam um duplo sentimento de terror e piedade. Então aqui a gente está falando de dois gêneros teatrais, a comédia, a tragédia. Vamos falar um pouquinho também do teatro medieval e religiosidade e como ele era visto, né? O teatro era visto com maus olhos na época medieval e religiosa. A igreja utilizou deste recurso para transmitir doutrinas religiosas. Usava representações de episódios bíblicos, como a Paixão de Cristo, para encenar algumas peças. Outro gênero teatral que a gente pode estar focando é a pantomima. O que é essa pantomima? Pantomima é a arte de expressar-se através por gestos, sem uso de palavra, utilizando-se da expressão facial e corporal. Bom, os autores utilizavam máscaras para a encenação das peças. Então, a pantomima era feita através de gestos e sem o uso da palavra. Somente através de expressão facial e corporal. Teatro épico. Teatro épico tem como função tirar o disfarce do teatro, procura manter a separação, isto é, criar o chamado efeito de distanciamento entre o palco e a plateia. Finalizando no teatro épico esta aula, eu queria agradecer a vocês que participaram com a gente desta aula e assim finalizo. Meu muito obrigado e uma boa noite a todos.